Querido, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Esdras, no capítulo de número 8, no versículo de número 21. Esdras capítulo 8, versículo 21, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou estar lendo esse texto em 3 versões diferentes, amém? Esdras capítulo 8, no versículo de número 21, perdão. Esdras 8, 21. Glória a Deus. Esdras 8, 21. O título da mensagem de hoje é: O extraordinário está chegando. Amém? O extraordinário está chegando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Amém? Eu vou estar lendo em uma outra versão, que é na versão da NVI, que é o seguinte, diz assim, olha: ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos e com todos os nossos bens. Então diga assim: uma viagem segura. Não, repita comigo, diga: uma viagem segura para nós, para os nossos filhos e todos os nossos bens. Amém? Ore comigo, diga assim, olha: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, a tua palavra liberta, a tua palavra salva, transforma, e eu abro nessa noite o meu coração para ouvir a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Queridos, o livro de Esdras, ele conta a história desse homem, Esdras, que foi um sacerdote, um sumo sacerdote, e ele conduziu, querido, uma boa parte do povo de Israel, retornando para Jerusalém. Amém? Quando o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, quando o povo estava cativo, Esdras, ele foi um homem que Deus levantou para estar conduzindo a nação de volta para Jerusalém. Posso ouvir um amém? E esse texto aqui que nós acabamos de ler, que Esdras, ele está apregoando um jejum para pedir ao Senhor uma jornada segura e feliz, é um texto, querido, que ele relata o início de uma nova etapa na vida do povo e também na vida de Esdras. Por quê? Porque eles estavam prestes a sair da Babilônia. E o que Esdras está pedindo aqui? Por que ele proclamou um jejum? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Ele está pedindo aqui que Deus fosse com ele no trajeto da Babilônia para Jerusalém. Então, o que ele está pedindo? Ele está apregoando um jejum e ele está pedindo a companhia do Senhor, a proteção do Senhor nessa estrada de Babilônia a Jerusalém. Eu não sei se você sabe, querido, mas esse trajeto era um trajeto de aproximadamente 1.500 quilômetros. E ele está pedindo que Deus fosse com ele, para que ele caminhasse em segurança. Diga comigo assim: Esdras estava pedindo para que o Senhor fosse com ele, para que ele tivesse segurança. Mas que tipo de segurança que Esdras pediu aqui? Ele pediu segurança para 3 áreas da vida dele. Quantas áreas, irmãos? Olha para o irmão mais bonito que está do teu lado e diga assim: olha, se prepare para o extraordinário. Irmão, olha para o irmão bonito que está do seu lado. Tem gente bonita do seu lado? Sim. Amém? Eu aqui, por exemplo, eu olho e vejo tanta gente bonita. Amém? Glória a Deus. Eu olho para o lado de cá, eu vejo tanta gente bonita. Eu olho para o lado de cá também, eu vejo tanta gente bonita. Pastor Flávio, você está muito bonito hoje. São meus olhos. Amém. Então, queridos, o que acontece? Ele estava pedindo segurança, ele estava pedindo proteção em 3 áreas da vida dele. Quantas áreas? 3. A primeira área, ele estava pedindo proteção, segurança pessoal. Ele estava dizendo o seguinte: para que o Senhor fosse conosco, para que o Senhor nos protegesse. Então ele estava clamando por segurança pessoal, mas ele estava dizendo também o seguinte: olha, para que o Senhor fosse com os nossos filhos. Diga comigo assim: para que o Senhor fosse com os nossos filhos. Amém.
Então, eu quero te dizer algo. Nós aqui estamos no início de um novo ciclo também, assim como estava na vida de Esdras, amém ou não? Nós estamos aqui no primeiro culto do ano de 2017, o ano do extraordinário. E nós temos que fazer um clamor como o clamor de Esdras. Ele estava pedindo, olha Senhor, que nessa jornada eu tenha segurança pessoal, que eu também tenha segurança para minha família. E agora ele pede uma segurança para uma terceira área da vida dele. Ele estava pedindo o seguinte: segurança para o seu patrimônio, segurança financeira. Amém, igreja? Eu não sei, tem muita gente que ora pedindo a Deus para proteger a esposa. Tem gente que ora para a esposa morrer, é verdade. Mas não é o caso de ninguém aqui, aleluia. Tem gente que pede, querido, proteção para a esposa. Tem gente que pede proteção para os filhos. Tem gente que pede proteção para a família. Mas poucas pessoas pedem assim: Senhor, protege o meu patrimônio, protege o meu dinheiro. É verdade ou não é, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Honestamente, tem alguém aqui que ora assim: olha, Senhor, guarda o meu dinheiro, protege o meu dinheiro, meu patrimônio? Tem alguém que ora assim? Eu mesmo, irmão, não me lembro de nunca ter feito uma oração mais ou menos nesse sentido. Sabe, a gente não se atenta a isso, mas Esdras, ele estava pedindo exatamente isso. Amém ou não? Querido, tem gente que pensa que Deus, ele não se mete na sua vida financeira, que Deus não está nem aí para o seu patrimônio, para o meu patrimônio, para a nossa prosperidade. Mas isso é um engano. Por quê, querido? Porque eu quero dizer algo para você: o Senhor, ele quer te prosperar, o Senhor quer ver o teu patrimônio crescer, o Senhor, ele não quer que você seja roubado em nenhuma área de sua vida. Amém ou não? Nós vemos aqui nesse texto, querido, Esdras, ele estava confiando que Deus podia guardar a sua vida, a sua família e os seus bens também. Amém ou não? Então hoje você vai orar ao Senhor aqui para que o Senhor guarde os seus bens também. Amém ou não? Amém, igreja? Agora, nós estamos vivendo o ano do extraordinário. Ontem eu estava falando aqui, irmãos, que o que é extraordinário? Infelizmente, a palavra ordinário, ela muitas vezes é mal compreendida. Por que ela é mal compreendida? Principalmente depois da geração aí do Tolito, esse pessoal que na época ficava dançando o tchan na boquinha da garrafa, que tinha lá ocupado o Oscar, que vivia chamando as mulheres de ordinária. É verdade ou não é? Falava ordinária, ou só ordinária. Mas o que significa a palavra ordinário? Ordinário não é um xingamento. Ordinário é aquilo que já é previsto. Ordinário é aquilo que está dentro de uma ordem. Amém ou não? Na igreja, você sabe que nós temos reuniões ordinárias. E o que são essas reuniões ordinárias? São reuniões que já estão o quê? Previstas. São reuniões que já foram programadas. Posso ouvir um amém? Agora, quando de repente o pastor convoca uma assembleia extraordinária, ou seja, ela não estava programada, ela não estava nos planos, então ela precisa de acontecer. Então ela é algo que estava fora dos planos, acima dos planos, além dos planos, podemos dizer assim. Então o ano de 2017 nós estamos com uma proclamação, que a proclamação é que o ano de 2017 é o ano do extraordinário. Posso ouvir um amém? Ou seja, vai ser além dos seus planos, vai ser além dos seus sonhos, vai ser além dos seus projetos, vai ser além de tudo que você acha que é bom, vai ser além. Eu posso crer nisso, amém? Agora, como que esse extraordinário acontece? Como que isso pode se tornar real na nossa vida? Eu creio, querido, que a vida de Esdras, ela tem muito a nos ensinar. Tem crente comigo aqui, amém ou não? Então, em primeiro lugar, eu posso declarar para você que o extraordinário chega quando nós confiamos, quando nós cremos nas promessas. Repita comigo, diga assim: o extraordinário chega quando cremos. Não, diga como vencedor: quando cremos nas promessas. Eu queria convidar você a entender um pouquinho o texto aqui. Eu não sei se você já ouviu falar, mas você precisa entender a história. Existia um rei na Babilônia chamado Nabucodonosor.
E o que acontece? Ele era rei da Babilônia, e ele sai da Babilônia, que hoje é o Iraque, ele invade Judá, ele destrói Jerusalém, ele põe fogo no templo, e ele deixa a cidade toda em ruína. E por que ele pôs fogo no templo quando isso aconteceu? Porque o templo era todo revestido de ouro, e ele fez isso para derreter o ouro, para que ele pudesse roubar, levar toda a prata, pedras preciosas, todo o ouro. E o que Nabucodonosor fez? Ele invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, deixou a cidade toda em ruínas, como se não bastasse roubar a cidade. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Ele pega a nata de Judá, ele pega a alta sociedade, ele pega os estudiosos, ele pega aqueles homens que tinham faculdade, aqueles homens que tinham um fino trato. Ele pegou a nata da cidade e ele leva para o cativeiro. Então diga comigo assim: Nabucodonosor não somente levou o ouro, mas levou também a nata da cidade. Amém, irmão? Você sabe o que é a nata da cidade, amém ou não? Eu já falei, é a alta da cidade. Não no sentido financeiro, mas os estudiosos, os sábios, mas também, queridos, nobres. Ele levou todo mundo cativo, essa turma toda. E ele deixou na cidade quem? Os pobres. Ele deixou aquelas pessoas que não tinham cultura. Foi essas pessoas que ele deixou em Jerusalém. Posso ouvir um amém? Esse cativeiro babilônico, querido, como todo mundo aqui sabe, ou pelo menos quase todos, aqueles que têm o costume de estudar a Bíblia, sabe que esse cativeiro ele levou aproximadamente 70 anos. Ele durou 70 anos. E nesse meio tempo, o que acontece? Antes dos 70 anos chegar ao fim, o que acontece? Quando tinha aproximadamente 20 anos de cativeiro, Nabucodonosor ele voltou em Jerusalém e ele levou cativo um outro grupo. E um casal foi levado para o cativeiro nessa época. E que casal era esse? Os pais de Esdras. Então Esdras, na verdade, ele nasceu no cativeiro. Esdras, ele nasceu escravo. Diga comigo assim: Esdras nasceu no cativeiro, nasceu escravo. Ele era um hebreu, ele era da tribo de Levi, filho de sacerdote, mas nasceu escravo. E lá no cativeiro, querido, provavelmente o que acontecia? O pai de Esdras, como eu creio que todos os judeus faziam isso, ele certamente, nos finais de tarde, ele chegava para o filho dele e ele falava assim: meu filho, você um dia precisa conhecer Jerusalém. Amém ou não? Ele devia te falar assim: olha, você precisa conhecer Jerusalém, você precisa conhecer a nossa cidade. E ele contava toda a história, e provavelmente, querido, o pai de Esdras, ele falava os grandes feitos da nação de Israel, ele falava sobre os heróis de Israel, e ele contava, querido, certamente com os detalhes, como era o brilho, a glória de Jerusalém. Aí você fala assim: pastor, como que o senhor pode afirmar que o pai de Esdras fazia isso? Os estudiosos concordam com isso. Eu não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade de ler o Salmo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse salmo ele foi escrito no retorno do povo do cativeiro, voltando para Jerusalém. Aquele povo estava sonhando em voltar para a sua cidade. Por exemplo, eu quero trazer para a nossa realidade, para você ter um entendimento. Imagina, querido, vem um rei muito mau, muito terrível, ele invade Barra do Piraí, ele destrói a cidade e ele leva a nata de Barra do Piraí. Amém, queridos? Ele leva a nata de Barra do Piraí. Eu estou profetizando sobre a tua vida, você não recebe, não? Amém ou não? Não estou dizendo que os outros não são nata, estou dizendo que você é nata, amém ou não? Ele leva a nata de Barra do Piraí cativa. Amém? E aí o que acontece? Quando a gente chega lá, por exemplo, vai ter muitas crianças que vão crescer lá e não vão se lembrar de Barra do Piraí. Talvez crianças que vão nascer lá e não vão se lembrar de Barra do Piraí. Aí eu já posso imaginar um de nós chegando para o nosso filho lá no cativeiro e falando assim: filho, você precisa conhecer Barra do Piraí. Aleluia. A Praça Nilo Peçanha, filho. Cheia de glória. Olha, tem um lugar lá que você não precisa conhecer não, chamado Esquina do Pecado. Esse você esquece quando você estiver lá. Olha, filho, e vou dizer algo para você. A cidade de Barra do Piraí, ela tem um rio chamado Paraíba do Sul que passa por ela, onde as águas são límpidas, os peixes pulam. Amém? Estamos profetizando, irmão, é o extraordinário, amém ou não?
Mas aí, querido, o que acontece? Teu filho, ele nasce e ele vai querer saber, né? Poxa, como será que era Barra do Piraí? Você vai falar assim, olha filho, eu vou dizer algo para você. Lá na nossa cidade de Barra do Piraí, tinha um templo, um prédio lindo. As cadeiras eram vermelhas, como sangue. Tinha um ar-condicionado que de vez em quando gelava, de vez em quando não. Tinha um pastor que era o mais belo de todos. Tinha todas essas coisas na cidade de Barra do Piraí. E aí, querido, o que acontece? A criancinha, ela vai crescer e fala assim, poxa, eu quero voltar para Barra do Piraí. É verdade ou não? Sim ou não? Então, aquele povo, querido, ele queria. Provavelmente, o pai de Esdras, ele chegava para o filho e falava assim, filho, nós estamos escravos, nós estamos cativos. Jerusalém está toda destruída, você não conhece Jerusalém, é linda, ela está destruída. Mas um dia, meu filho, o Deus de Abraão, nosso pai, visitará a Babilônia. E quando ele visitar a Babilônia, ele vai arrancar-nos daqui com mãos fortes. Aleluia. E aí, querido Esdras, ele cresce debaixo dessa promessa. Ele cresce com essa palavra dizendo, um dia Deus visitará a Babilônia. E quando ele visitar a Babilônia, ele vai nos tirar do cativeiro, ele vai nos tirar da escravidão. Esdras cresceu ouvindo essas palavras do seu pai. E essas palavras diziam, olha, eu posso ter nascido no cativeiro, eu posso ter vivido no cativeiro, eu posso estar no cativeiro, mas eu não vou morrer nesse cativeiro, porque Deus um dia vai visitar esse lugar e vai me tirar desse cativeiro. Eu acho que isso merecia um amém mais forte, um aleluia, um glória a Deus, isso merecia, amém ou não? Então Esdras, ele estava dizendo isso, eu creio que essa era a mentalidade de Esdras. Cresceu dentro dele, querido, o desejo de um dia colocar a planta dos pés dele, onde? Em Jerusalém. Ele cresceu sonhando em voltar para Jerusalém. Eu acredito que algo dentro dele estava falando o seguinte, olha, você está no cativeiro, meu filho, mas você não vai morrer assim. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, amém ou não? Talvez você está aqui hoje, você está num cativeiro financeiro, você está no cativeiro de uma enfermidade, talvez você está no cativeiro de um problema familiar, emocional, talvez você está vivendo algum tipo de cativeiro. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você pode até estar assim, mas você não vai ficar assim para sempre. Esse cativeiro vai acabar. Aleluia. Sabe, querido, esse cativeiro tem um fim. Nós não vamos morrer nessa condição. Esdras, ele vai ser então o protagonista de algo extraordinário, porque ele recebe uma palavra profética de seu pai, e ele se apropria dela, e ele cresce com o sonho de morar em Jerusalém. E eu acredito, querido, em algo que é uma verdade. Todas as vezes que Deus ele tem algo para fazer na vida de alguém, ele começa com uma promessa. Todas as vezes que Deus tem algo para realizar na vida de alguém, ele inicia com uma promessa. Quantos aqui podem dizer que tem promessa da parte de Deus? Você acredita em promessas da parte de Deus para a tua vida, amém ou não? Glória a Deus. E eu quero dizer para você algo, querido. O fato de você estar aqui hoje nesse ministério, o fato hoje de você ser membro desse ministério, isso tem algo profético para você. Por quê? Porque todas as promessas que estão sobre esse ministério, elas se encaixam, elas se enquadram, elas estão inseridas na tua vida. Amém? Todas as promessas que tem sobre esse ministério. Se tem promessa de prosperidade para cá, irmão, então tem promessa de prosperidade para a tua vida. Se tem promessa de crescimento aqui, tem promessa de crescimento para você. Todas as promessas que estão nesse ministério, elas cabem para a tua vida, amém ou não? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim, olha, há uma promessa do extraordinário para a tua vida. Fala como vencedor, diga, há uma promessa do extraordinário para a tua vida, amém ou não? Amém ou não? Eu quero dizer algo mais para você, o extraordinário é só para quem tem promessas. Aleluia, só aqueles que têm promessa aí se manifestam em nome de Jesus. Querido, quantos aqui têm promessas, amém? Amém. Então se prepara, querido, porque o extraordinário está chegando. Aleluia. Segunda coisa, o extraordinário chega, ouça isso. Em primeiro lugar, quando nós cremos em uma promessa. Em segundo lugar, o extraordinário chega em nossas vidas quando proclamamos a promessa.
Tem gente, querido, que tem promessa em sua vida, mas não proclama. Sabe, querido, proclame as promessas que estão sobre a tua vida. Sabe, olha, declare. Sabe, olha, eu vou sim ser pai de multidões. Olha, eu vou sim viver o sobrenatural. Eu vou prosperar sim. Proclame. Tem gente que parece que tem medo de proclamar. Tem gente que tem medo de falar as promessas sobre a tua vida, sobre a sua vida. Querido, não tenha medo, proclame. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, e aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas que ficam tentando te desanimar com as suas promessas? Querido, eu quero só te dizer algo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, querido, se invejoso tivesse poder para fazer com que promessas não se cumpram na minha vida e na sua vida, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus era pequeno e não tinha, acho que, promessa nenhuma acontecendo, porque tem muito invejoso, é verdade. Mas eu digo para você, querido, as promessas de Deus na tua vida, elas vão se cumprir. Então proclame. Você sabe por que você tem que proclamar? Porque quando você proclama, você está glorificando a Deus. Amém? Porque, escute bem, imagina assim, você olha para mim. Aí você fala assim, está ali o pastor Fábio, tá, um pastor abençoado, amém, não sei o quê. Quando a gente chega ao nível aqui de 10 mil membros, posso ouvir um amém? 10 mil membros. E aí o que acontece? Aí eu chego para a igreja e falo assim, irmão, eu sabia desde o início que isso ia acontecer, porque Deus prometeu. É glorioso? É. Mas agora, é glorioso quando a gente está aqui com 221, eu falo assim, olha, está chegando os 10 mil, falta só 9.800, falta só 9.780. Vai ser. Irmão, isso glorifica muito mais a Deus. Então proclame as promessas, amém ou não? O extraordinário chega quando nós proclamamos a promessa. Querido, eu quero dizer algo para você, querido. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, ele diz o seguinte, olha, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Eu o que, irmãos? Eu o que? Criei, diga, eu criei. Você sabe o que é criei? É acreditei. Eu criei, do verbo crer. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então nós falamos aquilo que cremos. Então quando você está proclamando as promessas que Deus tem sobre a tua vida, você está proclamando o que? Fé. Você está se enchendo de fé. Esdras, ele é um homem que ele cresce no cativeiro, ele se apaixona pelas escrituras, ele começa a se alimentar da palavra de Deus, e Esdras ele acaba se tornando o homem mais importante entre todos os hebreus daquela época. Ele se torna, querido, um escriba, ele se torna sumo sacerdote. Esdras, ele começa a sacudir aquele cativeiro. Por quê? Porque ele tinha promessas sobre a vida dele, e ele acreditava nessas promessas, e eu creio que ele proclamava as promessas. Esdras começa a pregar no cativeiro. Segundo alguns historiadores, querido, todas as vezes que Esdras, ele se reunia com o povo de Israel, num dia de sábado, para pregar, era aproximadamente 1 milhão de homens e mulheres que ouviam as suas pregações. Esdras estava incendiando aquele povo no cativeiro. Diga comigo assim, Esdras estava incendiando o povo no cativeiro. Amém ou não? Esdras sacudiu a Babilônia com a palavra de Deus, ao ponto, queridos, segundo alguns estudiosos, o imperador da Babilônia, que na época já era Artaxerxes, ele chegava e falava assim, eu preciso conhecer esse homem. Quem é esse tal de Esdras? Quem era esse cara? E Artaxerxes, irmãos, para quem não sabe, ele era o atual imperador babilônico, e ele era mestiço. Ele era meio hebreu e meio babilônico. Eu não sei se você sabe disso. Segundo alguns pesquisadores, esse rei que estava na época de Esdras, ele era descendente da rainha Esther. Então ele tinha um lado judeu nele. Posso ouvir um amém, querido? Posso ouvir um glória a Deus? Então Esdras, ele começa a conversar com o imperador, e ele começa a apelar para o lado judeu do imperador, e certamente ele começa a ministrar a palavra para ele começa a ensinar, ele começa a falar, e o que acontece? O imperador, querido, ele começa a se encantar com a história de Esdras, ele começa então a acreditar, ele começa a crer nesse Deus. Então Esdras, eu posso dizer para você, que ele começa a se tornar o pastor do imperador. O imperador era o líder político, mas Esdras era o líder espiritual do imperador.
Esdras era o cara que falava, tinha influência na vida do imperador. E o que acontece, querido? O imperador ele começa a dar ouvidos para Esdras. Foi assim que Esdras, em um certo dia conversando com o imperador, o convenceu de que era o desejo, não apenas dele, mas de todo o povo voltar para Jerusalém. Então Esdras, um dia numa conversa, ele conversa o imperador, ele diz assim, olha, o meu povo quer voltar para Jerusalém. E o imperador ele se convence disso. O imperador ele acredita nisso. Ele fala assim, não, tudo bem. Nós vamos então liberar o povo. Olha que coisa tremenda, olha que coisa extraordinária. Esdras capítulo 7, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, olha, por mim se decreta que no meu reino, olha o decreto do imperador, isso só pode ter sido por influência de Esdras. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que se quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Ele decretou a libertação, ele decretou a liberação. Esdras conseguiu influenciar o imperador, ele conseguiu incendiar a nação, e o imperador baixa o decreto, se o povo quer ir, vá. Por que isso estava acontecendo? Porque Esdras era um menino, um homem, que se tornou um homem, que cresceu debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? Um dia Deus vai visitar esse lugar e vai nos libertar desse cativeiro. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes a gente começa a descrer da promessa. O problema, querido, é que muitas vezes a gente começa a não acreditar mais que ela é possível. A gente começa a acreditar que isso não é mais para nós. Eu quero dizer para você, querido, é para nós sim. As promessas que Deus tem para cada um de nós, elas irão se cumprir. Esdras, ele dizia algo, eu estou no cativeiro, mas eu não vou morrer no cativeiro. Você pode fazer essa proclamação também? Porque talvez você está aqui e você está passando um problema seríssimo. Qual é o problema seu? Financeiro? Então diga, eu estou na crise financeira, mas não vou morrer nessa crise. Entendeu? Talvez você está aqui e você está passando por um problema de saúde. Olha, eu estou com essa enfermidade, mas eu não vou morrer com isso. Proclame, declare, assuma, se aproprie em fé. Lembra o que Paulo falou? Eu criei, por isso falei. Posso ouvir um amém? Amém. Os irmãos que estão quietos, estão entendendo bem a palavra, amém ou não? Estou conseguindo te transmitir de uma maneira bem didática, amém ou não? Então Esdras, ele conseguiu contagiar todo o povo. O povo foi incendiado, o imperador foi tocado e houve uma liberação. O povo foi liberto. Eu quero dizer algo para você, querido. O extraordinário de Deus na tua vida está chegando. Você crê nisso ou não? Amém mesmo? Amém mesmo? Querido, Esdras, ele não somente declarou a libertação, ele não somente pediu a libertação, mas creio eu que Esdras também pediu para o imperador e falou assim, olha Senhor, não basta o Senhor nos libertar, porque Nabucodonosor, quando entrou no nosso país, ele roubou tudo que a gente tinha, ele roubou o ouro. Então o que eu quero te pedir? Eu quero te pedir que o Senhor devolva todo o nosso ouro, toda a nossa prata. Fala a verdade, irmão, esse Esdras era o cara, amém ou não? O cara era ousado. Olha o que acontece, Esdras capítulo 7, versículo 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente oferecem ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Ou seja, o rei dá um outro decreto. O que ele diz? Olha, vai ser liberado toda a prata e todo o ouro para Esdras e o povo de Israel, para que eles possam oferecer a Deus. Posso ouvir um amém? Versículo 16, ele diz assim, olha, bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus saqueou a Babilônia e devolveu toda a riqueza do povo que outrora tinha sido roubada. Deus então, ele interfere na situação, e eu quero declarar e proclamar isso sobre a tua vida também, irmão. Tudo aquilo que foi roubado lhe será restituído, tudo aquilo que lhe foi tirado, haverá restituição no ano do extraordinário sobre a tua vida. Só quem recebe essa palavra, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor, exalte-o em nome de Jesus, aleluia.
Isso é algo extraordinário. Extraordinário. Que coisa interessante. 70 anos depois, o povo já estava 70 anos longe de casa. Um povo destruído, o templo destruído, a 1.500 quilômetros de distância. Fala a verdade. Aos olhos naturais, todo mundo devia de olhar e falar assim: esse povo nunca mais volta para Jerusalém. 1.500 quilômetros de distância. Olha, 70 anos longe, a cidade toda destruída. Mas eu quero dizer algo para você, querido: quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele faz, não tem dificuldade. E eu quero declarar, querido, que há uma promessa de restituição para a tua vida. Há uma promessa de restituição para a tua vida. Mesmo que você talvez nem acredite que isso possa acontecer, mesmo que as pessoas já não acreditam que isso pode acontecer, eu quero declarar: há uma promessa de restituição sobre a tua vida. E se você crê nisso, abra a tua boca, comece a proclamar, porque se você já tem a promessa, a outra parte é proclamar, é declarar em fé: eu tomo posse da restituição, eu tomo posse da restituição familiar, financeira, espiritual, eu tomo posse de toda a restituição que Deus tem para mim. Aleluia, aleluia. O extraordinário chega em terceiro lugar quando nós também dependemos de Deus. Diga comigo assim: o extraordinário chega quando nós dependemos de Deus. Porque o que acontece? O povo agora está livre. A carta de alforria coletiva foi feita, foi escrita. Toda a prata e todo o ouro está voltando. A libertação chegou e também a restituição. E o que acontece, querido? Esdras então, ele reúne o povo, e aí entra o versículo que nós lemos, Esdras 8, no versículo 21, que diz o seguinte: então, imagina o povo reunido, pronto para voltar, o povo pronto já com ouro, segundo alguns entendidos, eram 5.000 camelos abarrotados de ouro, prata, e eles estão preparados para voltar. Aí Esdras chega e fala assim: olha, apregoei ali um jejum junto ao rio de Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para o nosso ouro, para a nossa prata, para todos os nossos bens. Isso aí foi no dia da partida, irmãos. Tudo que ele falou, ele estava proclamando ali. Olha, esse jejum foi proclamado na hora de ir embora, na hora de estar retornando para casa. E por que ele fez essa proclamação? Porque a estrada, ouça o que eu vou te dizer, de Babilônia até Jerusalém eram quantos quilômetros? Só quem está prestando atenção na palavra, quantos quilômetros? Eu não sei se você sabe, querida, a Babilônia era onde hoje é o Iraque. E o que acontece, irmãos? A estrada, o caminho da Babilônia para Jerusalém, era um caminho deserto, era um caminho de salteadores, era um caminho de ladrões, era um caminho de emboscadas. Posso ouvir um amém? Dizem que até hoje esse caminho é muito deserto, que se você faz esse caminho e lhe acontece alguma coisa no meio do caminho, querido, dá problema, porque você está sozinho. Então Esdras, ele reúne o povo e ele começa a depender de Deus. Por isso que ele fala que o Senhor nos deu uma jornada feliz, tranquila, em paz, porque esse caminho é um caminho de ladrões. Que Ele nos guarde, que Ele guarde os nossos filhos, a nossa família, e que Ele guarde também o nosso dinheiro. Então ele proclama um jejum, 24 horas ninguém bebe, ninguém come, e ele vai pedir proteção a Deus. Aí talvez você pergunta para mim assim: mas por que então, já que ele estava com o favor do imperador, ouve isso, já que ele estava com o favor lá, com a graça do rei, por que então ele não pediu um exército para acompanhá-los até Jerusalém? Muito prático, é verdade ou não? Mas olha o que ele diz aqui em Esdras mesmo 8:22, logo depois que ele apregou o jejum. Ele disse assim: olha, eu não pedi um exército, por quê? Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito:
A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então Esdras falou assim: olha, eu não pedi exército para o rei porque eu tive vergonha, porque eu proclamei que Deus nos defende, eu proclamei que o Senhor é conosco, eu proclamei que quem nos livra é o Senhor, e agora eu chego para ele e peço um exército? Não. Eu tenho que crer no que eu prego, eu tenho que acreditar nas palavras que eu anuncio. Eu quero te perguntar, você acredita nas palavras que você prega, irmão? Sabe o que acontece? Tem muita gente que fala que Deus prospera, vive em miséria e não crê de verdade nisso. Sabe, querido, não vive de acordo com o que prega. Sabe, tem muita gente, querido, que crê e fala: Deus cura, mas não crê de verdade quando está enfermo na cura do Senhor. Esdras falou o seguinte: olha, eu não vou pedir exército, eu não vou pedir ninguém. Por quê? Porque nessa jornada eu dependo só do Senhor. É Ele quem vai nos guardar. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu quero dizer algo para você. Olha para o irmão que está do teu lado. Faz uma pergunta para ele. Diz assim: olha, como é que está a tua vida? Pergunta para ele. Está passando por crise? Você hoje aqui se encontra em alguma dificuldade? Então diga para ele o seguinte. Diga para ele assim: olha, você está nessa. Diga, você está nessa. Mas você não vai morrer nessa. Proclame sobre a vida dele. Diga assim: olha, se prepare. Porque o extraordinário de Deus está chegando na sua vida. Só quem crê dá um glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, em nome de Jesus.